Olá, estamos começando mais um episódio do Contabiliza PharmaCast, este projeto da Contabiliza Pharma que tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade. Aqui comigo está a Silvia Osso, consultora especializada no varejo farmacêutico há mais de 40 anos, tendo passagem por indústrias e redes da mais alta relevância do mercado. É também palestrante, mentora de empresas e autora de 5 livros, um currículo de dar inveja, né, Silvia? Que bom, né? É bom a gente fazer uma retrospectiva, assim, quando a gente ouve você comentando, é mais gostoso ainda, é prazeroso, né? A gente vê que fez uma trajetória bastante interessante, né? Muito, inspira muitas pessoas, todo mundo quer saber da Silvia Osso, todo mundo quer ver a palestra da Silvia Osso. Eu acho que é aquela história, quando você gosta do que faz, e eu sempre gostei de trabalhar com desenvolvimento, eu acho que todo dia é um aprendizado, né? Tudo que você vê em volta parece que está conversando com você e você diz, gente, ainda tem que aprender isso tudo. E a gente te quis aqui também. Obrigada muito obrigada pelo convite, viu? Seja bem-vinda. Para a gente começar, Silvia, eu queria que você... Bom, a gente vai falar sobre a importância do bom atendimento, né? A gente já fala desse tema há bastante tempo. Nossa, bastante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do bom, né? O bom atendimento deveria ser uma premissa, não? O que a gente costuma lembrar sempre é o seguinte, bom é uma premissa básica, né? Se você pensar numa companhia de aviação, o mínimo que ela tem que fazer é ter um bom avião que decola, leva o passageiro e desce num outro aeroporto. Isso é básico, né? Quando a gente pensa em atendimento, é mais ou menos a mesma coisa. O básico, ele já é uma premissa obrigatória. Bom atendimento em relações humanas é uma coisa fundamental. Então, não é possível a gente desassociar atendimento como bom. Não, isso já é o básico que qualquer empresa, qualquer organização tem que oferecer. É fundamental. Mas mesmo assim a gente ainda vê erros? Milhares. A gente diz que é uma condição indispensável, mas ainda tem muita gente deixando a desejar, né? E não é nenhuma coisa de nos últimos anos. Se a gente fizer um estudo da história do tempo, você vai ver que muitas organizações, muitas pessoas não valorizaram exatamente esse tipo de coisa, né? Se eu tenho um bom negócio, se ele está próspero, se eu vendo um bom produto, a procura do produto por si só vende. Não é verdade, né? A relação foi sendo cada vez mais exigida por parte do consumidor. Hoje o consumidor exige. Tem até uma pesquisa que diz que às vezes o consumidor prefere pagar um pouco a mais, desde que ele seja acolhido e bem atendido. Uhum. E o bem é bem mesmo. É sorriso, é gentileza, é saber o nome, é saber ouvir, porque a gente perdeu no atendimento a capacidade de ouvir. Então, tem muitos treinamentos que treinam o pessoal e dizem, quando a pessoa entrar ali na porta, dá um sorriso, fala bom dia, boa tarde, tal. Não é só isso, né? São outras coisas que encantam. É o conhecimento, é quanto eu ouço para entender qual é, primeiro, a sua necessidade, para depois devolver. E o cliente foi ficando cada vez mais exigente, tanto que hoje ele até prefere pagar um pouco mais e ele troca de estabelecimento quando ele é acolhido e recebe essa atenção. Você acha então que para ter sucesso também é bem subjetivo, mas que para ter o sucesso nas vendas, o foco deve estar justamente no atendimento? Quem manda hoje é o consumidor, não tem alternativa. Hoje, o dono do negócio é o consumidor. Ele é que determina como ele gostaria de ser atendido, qual é o local que ele entra, como é o ambiente que ele encontra e assim por diante. Até quando ele está no e-commerce, ele também tem exigências em relação ao e-commerce. E veja quanto isso vai longe na história. Outro dia eu ouvi um consumidor comentando que ele compra pelo e-commerce porque a primeira experiência de compra dele com uma empresa, ele recebeu os produtos que ele precisava e um bilhetinho
dizendo: eu sou fulana e tive o maior prazer em separar os produtos que estamos enviando a você. E que ele achou aquilo tão encantador que foi o que fez com que ele continuasse comprando naquela organização. Então vejam que uma pequena gentileza, quanto ela traz à aproximação. A venda continuou por causa da pequena, lógico, a qualidade de produtos é a condição básica. Venda organizada, recebimento com todo tipo de cartão, de meios de pagamento, etc. Mas esta pequena diferença não foi pequena, ela é enorme, porque fez com que ele se fidelizasse a esse tipo de gentileza. E aí, conversando outros próximos, dizendo: nossa, mas que legal, que empresa é? Então, você vê que numa fala, um consumidor acabou levando outras pessoas a tentarem conhecer uma organização via e-commerce. Então, quando a gente fala em atendimento, não é só o presencial. Ou a distância também pressupõe esse acolhimento, essa gentileza, essa presteza na história, né? Falando do que o consumidor fala, né, do que ele conta, do que a gente conta, né, um para o outro, vai naquele lugar, não vai naquele lugar. Hoje, as redes sociais nos deram, enquanto consumidores, um poder de voz muito valioso, né? E o poder que você tem também de denegrir, né, Silvia, um estabelecimento, quando você não é bem atendido. Porque quando o atendimento acontece da maneira natural, o bom atendimento, é o que tem que ser naturalmente. Mas quando ele sai do trilho, os consumidores, eles têm mais disposição de falar do que é ruim do que é bom, né? É verdade. E quais os prejuízos, né, que o mau atendimento pode trazer ali para o estabelecimento? São inúmeros prejuízos, né? Inúmeros. A gente vai vendo quanto isso, tanto que a gente vê que existem sites que cuidam exclusivamente de reclamação. E que em qualquer pequena rusga o pessoal entra lá. Até pesquisa antes, vou comprar em tal lugar, deixa eu entrar nesse site de reclamação para ver se ela é uma empresa idônea, se ela entrega no prazo certo, se o atendimento, com a reputação, etc. e tal. Então veja quanto isto é importante hoje em dia, né? Cada vez mais. Silvia, você acha que a gente poderia listar aqui os segredos do bom atendimento? É óbvio que não é só um, nem dois, nem três, são inúmeros. Mas o que você tem como algo que é imprescindível? O que as pesquisas indicam, não é só na área farma, mas é no contato presencial, é que as pessoas procuram acolhimento e identificação. Então, se eu pudesse dar um conselho, começa por aí. O acolhimento é prestar atenção no que o consumidor está falando. Porque às vezes, por exemplo, no caso do medicamento, ele vem com uma receita e ele só quer saber o preço. E aí o funcionário vai, pega todos os produtos, traz em cima do balcão. Ele sabe que ele não tem dinheiro e nem vai comprar, ele só queria saber o preço. Mas ele não teve nem a oportunidade de dizer que ele só queria o preço. Então, quando o acolhimento, quando a pessoa ouve com atenção, ela identifica realmente as necessidades e tudo decorre exatamente desse tipo de coisa. Se a pessoa gosta de ser atendida mais espontaneamente, se eu posso sugerir alguma orientação, etc., tudo significa quando eu presto atenção no outro. E a gente, por algum tempo, ficou trabalhando muito no automático. Bom dia, boa tarde, posso lhe atender? Pois não, muito obrigado, no máximo vou lhe acompanhar até o caixa, né? E não é bem isso. Hoje, tudo isso é básico e o acolhimento, todas as pesquisas que a gente faz, o pessoal diz, o meu bom atendimento, bem atendido, a primeira coisa começa na identificação e no acolhimento. E a segunda é conhecimento. Eu quero conversar com quem sabe. Até porque o consumidor muitas vezes já estudou no Dr. Google uma série de coisas para vir até a loja. Se estudou, né? Conhecendo bem a história. Então ele desafia o atendente
para ver se ele tem realmente competência para dar as informações. Isso serve para automóvel, isso serve para roupa, isso serve para o comércio em geral. Agora, você imagina na farmácia que você ainda está lidando muitas vezes com saúde ou com beleza. Você acha que eu quero comprar um bloqueador solar que não tem a eficácia que eu desejo? Então, quando eu converso com um atendente, eu espero, no mínimo, que além de toda essa identificação que houve, ele tenha a competência para dizer: sua pele é muito clara, talvez este que você está procurando não seja o mais adequado, precisa um outro tipo que seja um pouco melhor para a sua pele, etc. e tal. Isso significa que eu ouvi o consumidor, estou prestando atenção, estou respondendo aos questionamentos dele à altura do conhecimento que ele já trouxe, né? Ô Silvia, e como que as pessoas podem obter esse conhecimento, né? Vem bastante da experiência, do tempo de trabalho, mas você acha que as marcas também podem investir em treinamento, as próprias redes, né, as próprias lojas? Como que acontece ou deveria acontecer essa educação continuada, né? Porque nada mais é do que se abastecer de conteúdo, de conhecimento o tempo todo. Ela é permanente e assim, as empresas têm que fornecer esse tipo de desenvolvimento para o pessoal. As indústrias estão acordando que isto é uma coisa fundamental e importante e estão preparando o pessoal, não só a respeito de falar sobre os seus produtos, mas falar sobre a postura de como trabalhar aqueles produtos, né? As indústrias têm formado plataformas, por exemplo, para que o pessoal possa pesquisar, assistir aulas, videoaulas e uma série de coisas que permitem que o pessoal, até fora do horário, consiga aprender alguma coisa. E tem uma coisa interessante que é o seguinte: muitos vendedores, propagandistas, quando visitam a loja, muitas vezes têm conhecimentos interessantes. E se eu for um funcionário que tenho esta avidez por conhecimento, quando eu converso, eu aprendo um monte de coisa. Eu aprendo também com o consumidor. Então, é muito mais estar com os canais abertos. Existe uma parte formal que a gente deve treinar, que a indústria pode auxiliar e que existem as plataformas. Existe um outro lado que é a minha postura como profissional, de ter avidez pelo conhecimento. Porque, às vezes, uma coisa que eu ouvi de um cliente, ou às vezes até de um médico que está comprando ali um remédio, me serve no atendimento de outros tantos. Então, a gente aprende o tempo inteiro, por canais formais e até por muita coisa que é informal. Eu vejo até algumas vezes, se a gente observa, no metrô, o pessoal que tem essa vontade de aprender, você vê no metrô o pessoal no celular assistindo alguns videozinhos, algumas coisas. Às vezes, até alguns que são de caráter humorístico, assim, mas que lembram quais são as falhas que ele cometeu no atendimento, por exemplo. Então, até numa chamada humorística, ele se identifica dizendo: nossa, mas eu faço isso aí, está errado. Né? Então, adquirir competência hoje é estar com todos os canais abertos, porque o tempo inteiro você tem alguma informação rolando por aí. Tem que ter o olhar atento, né? Silvia, a gente falou aí o que você considera que seriam os segredos, né, do bom atendimento. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse o que é inaceitável na hora do atendimento. Inaceitável é principalmente não considerar o outro como um ser humano. Muitas vezes o pessoal está chateado, tem algum problema em casa, etc. e tal, e atende o consumidor de má vontade. E o consumidor percebe. Então, esta falta de empatia, essa falta de olhar, não é nem se colocar no lugar do outro, é só de olhar o outro que merece consideração. Então, é inaceitável quando eu atendo uma pessoa como se eu tivesse cansado, com raiva, etc. Bom, se eu não gosto de atender gente, eu tenho que procurar um outro trabalho. Ou eu tenho que entender o seguinte: neste momento eu tenho que dar o meu melhor. Então, é inaceitável. O desleixo na aparência, o desleixo no linguajar, o desleixo no olhar. Muitas vezes as pessoas não olham para o consumidor. A gente faz um exercício interessante, que é o seguinte:
Às vezes a gente pega alguns balconistas e pede assim, descreva, por favor, o último cliente que você atendeu. Ele lembra, Lígia, do nome dos produtos e ele não sabe se a pessoa usava bigode, que é uma coisa que chama atenção, barba, que é uma coisa que chama atenção. Significa o quê? Eu desconsiderei aquele ser humano que eu estava atendendo, eu não olhei para o rosto dele. Né? Então isso é imperdoável e é uma coisa que afasta constantemente o consumidor, tá? Essa falta de empatia ou de gentileza mesmo, de acolhimento. É um olhar para os outro ser humano. Outro ser humano. Outro lado, né? Isso. Com também emoções, sentimentos, carências. Carências. E que precisa resolver um problema, por isso que ele está ali. Ali, né? É verdade. E ambos estão ali vivenciando uma experiência. A minha como trabalhador, como profissional, e o outro em busca, às vezes de cura, às vezes de beleza, às vezes de um produto especial, etc. e tal. Então, se eu desconsidero este outro ser humano que vive ou que frequenta o local do meu trabalho, eu estou quase que desconsiderando a mim mesmo como profissional. Muito bom, Silvia. Muito obrigada pelo seu conhecimento, por vir até aqui compartilhar tudo isso com a gente. Obrigada a você também que está na nossa audiência. Até o próximo episódio.